Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma correção de pé do teste do terceiro trimestre, tá? Então pega o seu pé aí e vamos acompanhar a nossa correção. Questão número 1. Tem um texto aí. Tem gente com fome. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo. Parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Pi, estação de Caxias. De novo a dizer, de novo a correr. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Os versos de Tem Gente com Fome, do primeiro livro de Solano Trindade, Poemas de uma Vida Simples, levaram o poeta para a cadeia, por ordem do presidente Eurico Gaspar Dutra. Embora tenha tomado outras medidas como essa, o governo Dutra é conhecido como um período de redemocratização, durante a qual foi elaborada a Constituição de 1946. Indique na Constituição de 1946 duas medidas que tenham representado a reconquista das liberdades democráticas. Senhores, o que vale destacar sobre a Constituição de 1946? Ela é formulada após o fim da chamada Era Vargas, tá? Que vai de 1930 até 1945, quando o Vargas sai do poder, tá? Por conta da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, aquela coisa que nós já trabalhamos em avaliações anteriores. O que é importante destacar para vocês? Em relação às constituições, ao longo da história a gente percebe que mudou a forma de governo, eu preciso legitimar esse novo governo através de uma Constituição. A primeira Constituição elaborada no Brasil foi a Constituição de 1824, tá? Outorgada por Dom Pedro I. E aí ela vale para todo o Império. Tem algumas edições, como o Ato Adicional de 1834, depois a Lei Interpretativa do Ato Adicional, em 1840, e quando é proclamada a República, 1889, eles redigem uma nova Constituição que ficou pronta em 1891, tá? Uma Constituição republicana que vai mudar a forma de governo de uma monarquia para a república, e aí eu legitimo essa nova forma de governo. Em 30, quando Vargas assume, ele muda o quadro político vigente até aquele momento da República Velha, que era aquela chamada política do café com leite, tá? E aí, com a Revolução Constitucionalista de 32, em 34, Vargas elabora uma nova Constituição. E aí ele assume com o governo constitucional, tá? Em 37 ocorre o Plano Cohen, a decretação do Estado Novo, e aí Vargas, orientado por um ideal fascista, ele começa um regime ditatorial e aí é elaborada a Constituição de 1937, uma Constituição autoritária, de orientação fascista, restrição de liberdades políticas, democráticas. E aí, quando essa era Vargas acaba, quando o Estado Novo acaba, Dutra assume numa corrente de redemocratização. Então, trazer o Brasil de volta à democracia. Duas questões que nós podemos destacar aqui sobre a Constituição de 1946, duas medidas o retorno da divisão dos três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, que haviam sido suplantados pelo estado de sítio, tá? Então Vargas fecha o Congresso e começa a governar por meio de decretos, tá? É o que nós chamamos de estado de sítio. Além disso, é restaurado o cargo de vice-presidente, que até então não existia mais durante o Estado Novo. O voto universal masculino para maiores de 18 anos, com exceção aí de soldados, analfabetos e clérigos, tá? Então essas são algumas medidas que nós podemos pontuar da Constituição de 1946, e a apostila de vocês pontua vários outros pontos que vale a pena dar uma olhada, tá? Questão 2.
Durante o governo de Juscelino Kubitschek, o país viveu uma decisiva experiência de planejamento econômico governamental, o Plano de Metas. Como se explica a expansão industrial brasileira no período referido? Bem, senhores, durante a era Vargas, nós ouvimos falar muito sobre o processo de industrialização, a chamada industrialização de base. Vargas, quando ele assume, ele tenta romper com aquele legado agrário, aquele legado de latifundiários e etc., e levar o Brasil ao progresso, a um novo estágio de industrialização. O Brasil se encontrava muito atrasado em relação ao cenário internacional. Então, ocorre um primeiro ciclo com a industrialização de base. Durante o governo Kubitschek, ocorre também um incentivo industrial muito forte por conta da aliança do capital nacional com o capital estrangeiro, tá? Então, vale destacar aqui como era dividida essa industrialização, Caio. Bem, o capital nacional estatal era responsável pela indústria de base. Então, ele ia investir nos setores produtivos que gerariam bases para as outras industrializações. O capital nacional privado, então as grandes empresas, seriam responsáveis pelos bens de consumo não duráveis, tá? E o capital estrangeiro seria responsável aí pelos bens de consumo duráveis, tá? Então essa era a divisão, e aí a entrada do capital estrangeiro faz com que o Brasil avance bastante nessa industrialização, ok? Questão 3. O petróleo é nosso. Explique o contexto histórico brasileiro do aparecimento da expressão "o petróleo é nosso" e os resultados da campanha que se seguiu. Amados, tenham atenção. A campanha "O Petróleo é Nosso", ela surge no segundo governo Vargas, ok? Então Vargas sai em 45, aí vem o Dutra, o Juscelino Kubitschek, e o Vargas volta ao poder nas eleições de 50, e aí de 51 até 54, quando ocorreu o seu suicídio, Vargas esteve no poder. Nesse período, nós estamos vivenciando no mundo a chamada Guerra Fria, tá? Então o governo Dutra, ele foi orientado por um alinhamento com os Estados Unidos, rompimento de relações diplomáticas com a União Soviética e os países comunistas. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, o Brasil também vivenciou uma aproximação dos Estados Unidos, entrada de capital estrangeiro, aproximação com o bloco capitalista, tá? Quando Vargas assume, há uma grande desconfiança, tanto no cenário internacional como no cenário nacional. Por quê? Vargas é conhecido, durante o seu governo anterior, pela política chamada de quê? Nacionalismo econômico, tá? Então, antes de tudo, Vargas defende o Brasil, tá? O Juscelino Kubitschek tinha a sua política econômica do desenvolvimento, nacional desenvolvimentismo. Então, JK, nacional desenvolvimentismo, Getúlio Vargas, nacionalismo econômico, tá? Fica atento porque já vi questões relacionando isso, comparando as duas políticas econômicas, tá? Como no governo JK houve uma grande entrada de capital estrangeiro, quando Vargas assume o poder novamente, há um temor muito grande, tanto no cenário interno nacional quanto no internacional, de que Vargas voltasse com aquela política nacionalista de priorizar o Brasil e rejeitar o capital estrangeiro, tá? E aí, por conta da exploração do petróleo no Brasil, nos governos anteriores, foi feita uma aliança entre o Brasil e os Estados Unidos através da missão ABINC. O Brasil se divide em dois grupos em relação à questão do petróleo, tá? Haviam os entreguistas, que eram as pessoas que achavam que a exploração do petróleo deveria ser entregue ao mercado estrangeiro, à exploração de empresas estrangeiras, e o Brasil, porque o Brasil não tinha recursos para explorar e nem para refinar esse petróleo, e outros que defendem a exploração e o tratamento desse petróleo internamente, tá? Que são os nacionalistas, são entreguistas,
defendiam o capital estrangeiro e os nacionalistas defendiam a exploração nacional do petróleo. É aí que em 1953, como reação aí da campanha O Petróleo é Nosso, Vargas cria a Petrobras, que seria uma empresa de capital misto, parte estatal, parte voltada para o capital privado, tá? Responsável aí, então pela exploração do petróleo nacional, ok? Questão 4. Explique um dos eventos que levou ao suicídio de Getúlio Vargas. Bem, eu acho que o evento mais marcante aí que nós podemos pontuar, além desses conflitos que ocorreu durante o governo Vargas, nós podemos pontuar o seguinte: em relação ao empresariado, quando os empresariados rompem com Getúlio Vargas por conta do João Goulart, que era ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, deu 100% de aumento para os trabalhadores, tá? No cenário extremamente capitalista, no mundo orientado pela Guerra Fria, isso foi encarado de forma muito negativa, tanto no mercado, no cenário interno, como no cenário internacional, tá? E aí o empresariado rompe com Vargas por causa disso. No cenário externo, nós falamos aqui da campanha O Petróleo é Nosso, os Estados Unidos vê essa política nacionalista de Vargas como uma aproximação do comunismo, do socialismo, tá? E aí, Estados Unidos rompe relações, então no cenário interno, os empresários, no cenário internacional, os Estados Unidos e o bloco capitalista, que era orientado pelos Estados Unidos, tá? Mas acho que o evento decisivo para o suicídio de Vargas foi o atentado da Rua Toneleiro, tá? Um dos seguranças de Vargas vai tentar atacar o Carlos Lacerda, que era um grande opositor a Getúlio Vargas, e aí na Rua Toneleiro, onde era a sede do jornal, e aí ele atira contra o Carlos Lacerda, acerta alguns tiros no Carlos Lacerda, mas quem morre é o motorista do Carlos Lacerda, que era um major da aeronáutica, tá? Isso faz com que o atentado não foi orientado pelo Vargas para que acontecesse, e faz com que a aeronáutica e as Forças Armadas, de uma forma geral, rompe com Vargas também. E aí ele perde o que a gente chama de governabilidade, ou governamentabilidade. Uma palavra muito difícil, mas o que a gente se refere a isso, tá? Então ele não tem mais condições de governar, ele fica isolado politicamente. E aí, como um último ato populista do governo Vargas, é o suicídio dele, tá? A carta testamento tem na apostila de vocês um trecho da carta que mostra como ele vai descrevendo isso. Ele fala, olha, eu lutei por vocês, tentei fazer o Brasil desenvolver, mas as pressões foram muito grandes, eles não queriam ver o Brasil como eu queria ver com vocês, e etc. Parará. No final ele fecha com, entreguei a vocês a minha vida e hoje vos ofereço a minha morte. Saio da vida para entrar para a história. Vale a pena rever, dar uma olhada na apostila, é um texto muito emocionante, e mostra aí como Vargas ele se doa para o povo, né? Até mesmo na hora da sua morte. E aí, diante disso, houve uma grande comoção nacional. O Carlos Lacerda ele vai ser culpado pela morte de Vargas, porque vão dizer que foi por conta dele que Vargas se suicidou. Então, um ponto principal aí que levou ao suicídio de Vargas, a gente pode pontuar o atentado à Rua Toneleiro, tá? Questão número 5. Observe a notícia do jornal. Ministro da Justiça do Senado expôs as razões do gesto do presidente da República, Jango, na presidência. E aí a questão vem aí, ó. Explique os motivos que levaram à renúncia do presidente Jânio Quadros. Senhores, o Jânio Quadros, ele é um cara que assume, ele é um grande fenômeno eleitoral, tá? Porque ele é eleito pelo PDC, que era um partido sem nenhuma expressividade, não era ninguém nas eleições anteriores. Nós vimos aí PTB, PSD e UDN com muita força concorrendo às eleições, e aí do nada vem um partido, completamente diferente, e consegue ganhar a presidência, tá? Que é o PSD.
O Jânio, ele adota uma política externa independente, tá? Que seria mais ou menos a adoção ao grupo do terceiro mundismo, aqueles países subdesenvolvidos que não teriam a obrigação de se alinhar ao bloco capitalista ou ao bloco socialista, tá? Vale destacar que nesse cenário de Guerra Fria não existe meio termo, amigo. Ou você é socialista ou você é capitalista, tá? E aí surge esse novo grupo dos não alinhados. E aí o Jânio, entre Estados Unidos e União Soviética, eu sou o Brasil, tá? Então ele adota essa política externa independente e começa a se relacionar com países do bloco socialista. Então ele vai reatar relacionamentos com a União Soviética, ele vai reatar relacionamentos com a China comunista e vai apoiar, né, o governo do Che Guevara. E aí esse é um dos pontos aí de decisão, que é quando ele condecora com a medalha Cruzeiro do Sul o Che Guevara, que é a mais alta honraria do Brasil. A galera do mundo falou, espera aí, amigão, tu falou que era uma política externa independente, tu já tá reatando laços com o bloco socialista, agora tu dá a mais alta honraria do seu país para um cara que promoveu uma revolução socialista em Cuba. Pera lá, qual é a sua? Entende? E aí começam pressões sobre o governo do Jânio Quadros. Ele tem para ele uma brilhante ideia. Ele fala, olha, eu vou pedir para renunciar, ok? Porque se eu sair, quem assumir vai ser o João Goulart, o vulgo Jango, tá? O Jango já tinha uma visão negativa, porque quando o ministro do Trabalho, ele deu 100% de aumento para os trabalhadores, quando o ministro do Trabalho de Vargas, tá? E era o Jango quem estava na China, a mando do Jânio Quadros. Então ele pensa, como o Jânio já tem uma imagem negativa de comunista, tá lá na China mantendo relações diplomáticas, a galera não vai querer que ele assuma e vai pedir para eu ficar. E aí ele entrega um bilhetinho lá com um pedido de renúncia e a galera fala, pô, valeu aí, muito obrigado pela sua participação, nos vemos aí na próxima, caso você queira voltar, concorre aí, beleza? E aceitou o pedido dele. Só que, quem deveria assumir? O João Goulart. João Goulart é esse que estava na China, tá? E aí a UDN, junto com os militares, começa a articular um golpe que não permitiria nem que o João Goulart voltasse da China. Falou, não deixa nem esse cara voltar, irmão. Quando o avião dele chegar aqui no Brasil, já derruba, que não vai assumir. E aí o Leonel Brizola tem um papel importantíssimo na garantia, num movimento legalista. Falou, o cara é o vice-presidente, ele tem que assumir. E aí foi decorrente do governo a fase parlamentarista, depois volta ao presidencialismo, mas nós trabalharemos isso em outro momento, tá? Então, os motivos que levaram a renúncia do Jânio Quadros é o seu alinhamento com o bloco socialista, a honraria que ele concede ao Che Guevara, tá? Isso faz com que ele fique uma desconfiança sobre ele de que ele seja comunista, tá? Tentando implantar comunismo no Brasil. 6. Os cartazes foram um importante meio de publicidade utilizado pelos países beligerantes durante a Segunda Guerra Mundial, expressando a imagem que cada um tinha de seus inimigos e de si próprio. Frente a isso, analise o cartaz abaixo. E aí tem, Avenge Pearl Harbor. O que o cartaz faz referência? Você tem aí, um homem fortão, bonitão, grisalho. Você tem aviões lançando bombas em navios, tá? E aí, Avenge Pearl Harbor, ok? Então, essa imagem faz referência ao ataque japonês à base norte-americana de Pearl Harbor, ok? Se você olhar bem aí, os aviões, ele tem uma bola vermelha, que é o símbolo que existe lá na bandeira do Japão, tá? Então, a referência ao ataque japonês
a base norte-americana de Pearl Harbor. Questão 7. Há 70 anos, em 6 de agosto de 1945, os japoneses da cidade de Hiroshima foram surpreendidos com a explosão de uma bomba atômica, que levou à morte cerca de 140 mil pessoas. 3 dias depois, os moradores de Nagasaki sofreram com o lançamento de uma segunda bomba. Na foto, vemos o Memorial da Paz de Hiroshima, único prédio dos que ficavam perto do epicentro do ataque que não foi completamente destruído. E aí tem uma imagem do Memorial de Hiroshima. Ao lançarem as bombas atômicas sobre o Japão, os Estados Unidos conseguiram não só a rendição desses países na Segunda Guerra Mundial, formalizada em 2 de setembro de 1945, a bordo do encoraçado Missouri, mas também passaram uma imagem para o mundo. Que imagem foi essa? Senhores, em relação ao ataque das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, tá? São 2 cidades que geralmente as pessoas falam Hiroshima e Nagasaki, como se fosse uma coisa só. Hiroshima é uma cidade, Nagasaki é outra cidade, ok? O uso da bomba atômica, ele... Hoje, nós discutimos, entendemos que foi um exagero, tá? Inclusive, a primeira bomba atômica já foi um grande desastre, um exagero, mas ela é uma retaliação dos Estados Unidos ao ataque à base norte-americana de Pearl Harbor, ok? Inclusive, tem um filme muito bom, é um filme longo, acho que tem 3 horas de duração, mas vale a pena assistir, porque é muito interessante, chama-se Pearl Harbor, é o nome do filme mesmo. E o ataque da bomba atômica é em retaliação ao ataque em Pearl Harbor, ok? Então, a primeira bomba, pum! Aqui tem aquela rosa de Hiroshima, né, que a foto espacial da explosão já destrói tudo. Não havia, e isso pode ser contestado de várias maneiras, não havia a menor necessidade do lançamento de uma segunda bomba atômica, tá? Mas a segunda bomba atômica foi para decretar o fim da guerra, de uma forma geral, mas principalmente para demonstrar poder bélico dos Estados Unidos para a União Soviética. Falou, olha o que eu consigo fazer. Puf. Entende? Então, um recado para a União Soviética. Fala assim, abre teu olho, que a próxima pode ser aí em você, tá? A União Soviética também não fica para trás, que ela começa a desenvolver o seu armamento nuclear para entrar em competição com os Estados Unidos num cenário de Guerra Fria, tá? Mas o que a questão pede aí para você é que imagem foi essa que ela tentou passar para o mundo? Uma imagem de soberana, uma imagem de superior bélico, que ela tinha superioridade bélica em relação aos outros países. Um desastre como aquele poderia acontecer novamente, tá? Bastava que alguém atacasse os Estados Unidos. Então ela quer mostrar que ela está acima de todos os outros. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um episódio homogêneo, único na história do mundo. Divide-se em 2 metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história desse período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o denominou até a queda da União Soviética. Discorra sobre as principais características da Guerra Fria. Senhores, Guerra Fria, tá? Recebe esse nome de Guerra Fria porque ela trata-se de uma guerra ideológica, e essa é uma das características, é uma disputa por áreas de influência entre União Soviética e Estados Unidos, as 2 grandes superpotências, tá? Além das características, vale destacar que não há um enfrentamento direto entre Estados Unidos e União Soviética. O que acontece é um enfrentamento em suas áreas de influência,
tá? Então, nós podemos falar da Guerra do Vietnã, da Guerra das Coreias, nós podemos falar dos movimentos de descolonização da África e da Ásia, podemos falar da Revolução Cubana, e vários outros movimentos, conflitos que acontecem por conta aí dessa disputa entre suas áreas de influência. Então, os Estados Unidos e a União Soviética nunca entraram em conflito diretamente. Quem entrava em conflito? Os seus influenciados, suas áreas de influência, tá? Então, destacamos como características disputa ideológica por áreas de influência entre os Estados Unidos e a União Soviética e conflito direto entre suas áreas de influência, tá? Questão 9. Podemos dizer que a Revolução Cultural da China é também uma revolução política? Sim, tá? E explique. A Revolução Cultural Chinesa, ela trata-se de uma campanha político-ideológica que conduziu Mao Tse-tung novamente ao poder, tá? E estando ele no poder, ele vai fazer uma série de reformas, então ele vai tirar pessoas que poderiam ser de oposição, dirigentes, professores, alguma autoridade, que poderiam ser aí tratadas como produtores do pensamento burguês, tá? Como ele considerava. E vai destacar também que essa revolução cultural era marcada por um forte culto à personalidade do líder, no caso do Mao Tse-tung, ok? Então, por isso, sim, a Revolução Chinesa pode ser considerada aí uma revolução política. 10. Esta guerra, de fato, é continuação da anterior. Palavras aí de Winston Churchill, em discurso no parlamento. Explica essa afirmação acima, tendo como base as duas guerras mundiais. Gente, o que a gente pode tratar aqui? A Segunda Guerra Mundial, ela é de fato uma continuação da Primeira Guerra Mundial. E o que explica isso é o chamado período entre guerras. Por quê? Ao final da Primeira Guerra Mundial, acabou com a vitória da Tríplice Entente, diante da Tríplice Aliança. E aí você tem, com o Tratado de Versalhes, a imposição de várias sanções sobre a Alemanha, tá? Então ela reconhece a culpa pela guerra, ela tem que pagar indenização aos países vencedores, a Alemanha tem a redução do seu exército, das suas forças armadas, ela perde suas colônias, perde Alsácia-Lorena, que é devolvida para a França, e a Alemanha então mergulha numa grave crise econômica, social e política, tá? Durante o chamado período entre guerras, surge dois movimentos, que é o nazismo e o fascismo, tá? Estes movimentos fazem com que o sentimento de revanche alemão lidere aí a expansão do nazismo para vários outros países. E aí tem a eclosão da Segunda Guerra Mundial por conta dos descumprimentos da Alemanha ao tratado imposto sobre ela, tá? Então, por isso nós podemos destacar, olhando por essa perspectiva, que a Segunda Guerra Mundial é um resultado de coisas que não ficaram resolvidas na Primeira Guerra Mundial, beleza? Senhores, nós encerramos por aqui. Desejo a vocês bons estudos e um bom teste.